A decisão é da juíza Érica Lourenço de Lima Ferreira, da Vara de Plantão Criminal da Comarca de Florianópolis. No termo da audiência de custódia, a magistrada determinou a soltura de Cleiton Valtric Leite da Silva, acusado de envolvimento em uma troca de tiros que resultou em 4 pessoas feridas no norte da ilha, com base em 2 argumentos. O primeiro é de que tudo indicaria que o caso em questão seria acerto de contas entre membros de facções criminosas, o que não coloca em risco a sociedade, já que é fato isolado e determinado. E o segundo é que a prisão do rapaz, inclusive, poderia colocar em risco a vida dele. A juíza determinou também a liberdade provisória e estabeleceu que o acusado não pode voltar a delinquir, deve comparecer mensalmente em juízo, não pode sair da região sem avisar a justiça e deve estar em casa após as 10 da noite. E a gente pode perceber, não é, que essa decisão da juíza gerou uma série de polêmicas, né, aqui em Florianópolis, especialmente quanto aos argumentos utilizados pela juíza para ensejar aí a soltura do acusado dessa tentativa de homicídio. Eu estou aqui com o professor Alceu Pinto, que é advogado criminalista, com mestrado e doutorado na área e professor também nessa área do direito. Doutor Alceu, primeiramente, os argumentos utilizados pela juíza, né, de que o crime não é uma ameaça à sociedade, porque foi um crime de disputa de facções criminosas. E, além disso, o fato de que, em se colocando esse cidadão dentro do sistema prisional, haveria risco à própria vida dele. Como é que a senhora avalia esses argumentos que ensejaram a determinação da soltura do acusado? A juíza fez uma verificação exatamente de uma realidade que nós temos hoje, tanto da criminalidade quanto do sistema prisional. O problema com as facções criminosas. A decisão dela não interfere na decisão do processo. Se vai ser condenado, se vai ser absolvido, não é nada disso. A audiência de custódia é só para verificar se é necessária, se é oportuna e se é conveniente a prisão como medida naquela hora. Bom, professor, diante dessa situação, a gente inclusive tentou conversar com a própria magistrada, né, que naturalmente não quis gravar a entrevista para comentar sua decisão, mas disse que agiu no estrito cumprimento da lei. Qual é a legislação que determina esse tipo de caso? É a lei de execuções penais? Qual é a legislação que dá guarida a uma decisão dessa? O Código de Processo Penal, ele estabelece entre as medidas restritivas neste momento a prisão como sendo uma delas. Mas o mesmo Código estabelece que a prisão é a última medida a ser adotada. Se houver a possibilidade de ser adotadas outras medidas que não a prisão, elas é que devem prevalecer. E nessa decisão foi isso que aconteceu. A juíza afastou a necessidade da prisão e impôs outras medidas, como a segregação em casa, à noite, a proibição de se ausentar da comarca, de mudar de endereço, outras medidas que estão previstas em lei. Esse punitivismo que nós vivemos ainda hoje, na ocorrência de um crime, na possibilidade de um crime que se faça a prisão, gerou um sistema absolutamente superlotado dentro do nosso sistema prisional e gerou a criação dessas organizações criminosas que a gente tem convivido. Nós temos que parar de prender tanta gente e, quando possível, como foi a análise do juiz nesse caso, quando possível, evitar a prisão para não retroalimentar esse sistema das organizações criminosas. Tá certo. Professor Alceu Pinto, que é professor de Direito, advogado criminalista com larga experiência na área. Só lembrando, Polito, que a gente procurou, não é, a Polícia Militar de Santa Catarina para se manifestar sobre essa posição de indignação com relação a esse caso específico, mas a Polícia Militar informou que não vai se manifestar a esse respeito. Volto com você no estúdio do Balanço Geral.